chamo a sua atenção para esse texto, para nós pensarmos sobre o tema, o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste, Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Amém. Um corpo sem alma, um corpo sem espírito, está morto. Da mesma forma que a vida cristã sem o Espírito é algo inimaginável, inconcebível. A vida cristã sem o Espírito é algo impossível. John Stott, ele escreve sobre isso e ele diz assim: não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo sem o fruto do Espírito, nem testemunho efetivo sem o poder do Espírito. E aí ele conclui dizendo que assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito é morta. Lucas, que é o autor de Atos, sabia muito bem disso. Lucas sabia que a igreja sem o Espírito é morta. Lucas sabia que a vida cristã sem o Espírito é impossível, é impraticável. Tanto ele sabia que dos 4 evangelhos, o evangelho de Lucas é o que mais enfatiza a pessoa, o papel do Espírito Santo. Quando a gente lê o livro de Atos, quando a gente lê o evangelho de Lucas, a gente descobre que o inspirado autor demonstrou quão indispensável é a capacitação do Espírito Santo. Por exemplo, a gente lê em Lucas que o próprio Senhor Jesus dependeu do Espírito Santo de Deus para realizar o ministério que o Pai havia entregue a ele. Abra sua Bíblia e veja comigo em Lucas 3. Lucas 3, a partir do verso 21, nós lemos assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Note que no ato do batismo o Espírito desce de uma forma visível, como que dizendo: o meu filho, o filho amado da minha alma, em quem minha alma se agrada, exercerá seu ministério no poder do Espírito que sobre ele veio. E aí você lê em Lucas 4, algo tremendo. No verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus era cheio do Espírito, Jesus era guiado pelo Espírito. E aí nós lemos no capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 14, que Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a fama dele. A fama de Jesus adveio do poder do Espírito. O poder do Espírito fez Jesus exercer o ministério dele. No verso 17 do mesmo capítulo de Lucas, Lucas 4, nós lemos que foi entregue a Jesus o livro do profeta Isaías. Jesus abre o livro e encontra o lugar no livro de Isaías onde está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então nós notamos que em Lucas, o Espírito de Deus
capacitou o próprio Senhor Jesus para que Jesus exercesse seu ministério. No livro de Atos, a gente descobre que foram os apóstolos que dependeram do Espírito Santo para cumprirem a grande comissão. Olhe agora comigo em Atos 1, que nós já vimos, mas vale rever, no versículo 5, Atos 1, verso 5, diz assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito veio sobre o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus batizará vocês, mergulhará vocês na vida de Deus. E aí no verso 8 de Atos 1 a gente lê o verso tão conhecido de todos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas não para aí. Em Atos 2, verso 32, depois da descida do Espírito Santo, descida essa sobre a qual nós lemos no início, Atos 2, de 1 a 4, aqui já com o Espírito sobre os apóstolos, Atos 2, 32, nós lemos que Pedro está dizendo que Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Irmãos, os 2 primeiros capítulos de Atos referem-se aos seguintes fatos relacionados ao Espírito Santo de Deus. É muito importante que a gente entenda isso, porque se você e eu não compreendermos isso, nós corremos o risco de cair na mesma confusão que hoje se faz acerca do dia de Pentecoste. Os capítulos 1 e 2 de Atos se referem à promessa do Espírito, ao envio do Espírito, ao batismo do Espírito, ao poder do Espírito, à plenitude do Espírito Santo na vida dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. E esses elementos são indispensáveis para que haja vida na nossa vida. O Espírito Santo é indispensável para que haja não somente vida em nós, mas para que também a partir de nós possamos multiplicar vidas. O Espírito Santo é necessário para que haja conversão. Sem o novo nascimento ninguém crê. Sem o novo nascimento não existe fé. Sem o novo nascimento não existe salvação. Sem o novo nascimento não existe conversão. Conversão é obra do novo nascimento. Novo nascimento é produzido pelo Espírito de Deus. Mas além disso, Atos 2 deixa claro para nós que não existe compartilhamento, não existe grande comissão, não existe evangelização eficaz, não existe missões se não houver o Espírito. O Espírito é a vida do crente, o Espírito é a vida da igreja. Antes de nos aprofundarmos no texto que a gente leu, o que nós vamos fazer, Deus permitindo, na próxima ocasião em que abrirmos o livro de Atos. Mas antes de nos aprofundarmos, a gente precisa fazer 4 observações, pelo menos, sobre o Pentecoste. Essas observações são indispensáveis para a nossa compreensão desse grande momento da igreja. Porque, afinal de contas, veja comigo, é um texto, no mínimo, intrigante. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, diz Atos 2, verso 1. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, sabe aquele barulho dos ventos da turbina de um avião, algo naquele sentido. E encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse texto é no mínimo intrigante. 4 observações. Primeira, o Pentecoste, da forma como está narrado em Atos, ele não pode
e ele não é repetido. Ele não pode ser repetido e ele não será repetido da forma como está escrito, por uma razão simples. É importante que se diga isso porque muita gente acha que a forma como aconteceu o Pentecoste deve ser reproduzida na vida da igreja ao longo da história. Do contrário, não há o Espírito. Não é. Por uma razão. A descida do Espírito no Pentecoste, da forma como nós vemos em Atos, foi o ato final de Jesus Cristo, antes da sua segunda vinda. A vida e o ministério de Jesus é caracterizada por 7 grandes atos, que não se repetem. 7 grandes atos que não se repetem, mas que deixam consequências eternas. Qual é o primeiro grande ato? Jesus nasce conforme a nossa humanidade. Isso não vai acontecer de novo. Segundo, Jesus vive entre nós sem pecado. Isso só vai acontecer de novo quando estivermos com Ele no céu, não aqui. Terceiro, Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele não vai morrer de novo. Jesus, em quarto lugar, ressuscitou dos mortos, não vai haver outra ressurreição. Jesus subiu aos céus, Ele não vai subir mais. Em sexto lugar, Jesus enviou o Espírito Santo prometido, da forma como nós vemos narrado no Pentecoste. Portanto, a forma como Ele enviou lá o Espírito, aquela forma não se repete, da mesma forma como não se repetirá a ressurreição. Está claro isso, gente? Porque a vinda do Espírito, na forma como está em Atos 2, é o evento final, antes do 7º e grande evento, que é a segunda vinda, quando Jesus virá para buscar a igreja. Então, o Natal, a sexta-feira dita Sexta-feira Santa, a Páscoa, a Ascensão, o dia de Pentecostes, são celebrações anuais que a igreja cristã tem por hábito celebrar. Mas o nascimento de Jesus, a morte, a ressurreição, a ascensão dele, o envio do Espírito, aconteceram uma única vez e não vão ser repetidos. O próximo grande evento na história da igreja não é um Pentecoste. O próximo grande evento na história da igreja é o céu rasgando e Jesus dele descendo. Segundo lugar, segunda observação, o Pentecoste foi o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus trouxe aos apóstolos a ferramenta que eles precisavam para exercer o papel especial que eles tinham como apóstolos. Então os apóstolos foram as testemunhas primárias, as testemunhas autorizadas. Além de ter sido prometido a eles o ministério do Espírito Santo, e prometido a eles para quê? Para ensiná-los aquilo que eles deveriam se lembrar, aquilo que eles deveriam escrever, e aquilo que deveria ficar para nós na forma de Novo Testamento, e sobre o Novo Testamento, sobre os apóstolos e os profetas, a igreja de Cristo é estabelecida. Então, o Pentecoste foi o cumprimento da promessa de Jesus. Promessa essa que Jesus fez em João 14, versos 16 e 17, quando ele disse que viria sobre eles o Espírito, e o Espírito os faria lembrar de toda a verdade. Por isso, outra razão pela qual o Pentecoste, com a descida do Espírito, se deu de forma assim tão espetacular, era o cumprimento de uma promessa. Prometeu que viria sobre eles o Espírito e veio de forma espetacular. Prometeu que virá uma segunda vez para nos buscar e virá de uma forma espetacular. Ele não virá de forma escondida, como alguns até já anunciaram que veio ou que virá. Ninguém vai ter dúvida de que quando o céu se rasgar e dele descer Jesus acompanhado de suas miríades de anjos, que Ele é o Senhor da glória, será espetacular. A terceira observação, o Pentecoste inaugurou o novo tempo do Espírito Santo.
Veja que não é que não existisse igreja no Antigo Testamento, não é que não existia povo de Deus no Antigo Testamento. Ao meu ver, as Escrituras deixam muito claro que o Israel de Deus é o povo de Deus, é a igreja de Deus. Veja que no Antigo Testamento não é que não existia o Espírito se movia no Antigo Testamento, o Espírito existiu desde sempre e atuou desde sempre. O que a gente vê acontecer no Pentecostes é que se inaugura um novo momento na história da Trindade divina. Ou seja, na criação e no Antigo Testamento, a grande pessoa destacada da Trindade quem é? É Deus Pai. Durante o ministério terreno de Jesus, a grande pessoa da Trindade destacada é Deus Filho. E com a ascensão de Jesus, o retorno dele ao céu e o envio do Espírito Santo, inicia-se o grande tempo de ação do Espírito Santo. Portanto, nada mais apropriado do que uma chegada apoteótica como foi no dia de Pentecoste. Agora, embora a sua vinda tenha sido um acontecimento histórico, único e sem repetição da forma como foi, todo o povo de Deus hoje, em qualquer lugar, se beneficia do ministério do Espírito Santo. Embora o Espírito tenha equipado os apóstolos para que os apóstolos fossem testemunhas primárias, nós também hoje somos equipados pelo Espírito para sermos testemunhas secundárias. Secundárias no sentido de que nós bebemos de uma fonte primária, e essa fonte primária é a palavra de Deus, que foi inspirada por Deus e que através dos apóstolos ou dos homens designados por Deus ficou escrito e guardado para nós. Somos testemunhas secundárias, não no sentido de sermos crentes de segunda categoria, não, mas no sentido de que a revelação que nós temos é a revelação que Deus, pelo Espírito, inspirou nos apóstolos. Os apóstolos registraram, deixaram para nós, Deus preservou, e nós agora não recebemos inspiração divina, recebemos iluminação para compreender aquilo que Deus deixou para nós. Embora a inspiração do Espírito só tenha sido dada aos apóstolos, a gente recebeu a iluminação do Espírito. A gente recebe e deve viver na plenitude do Espírito. Então o Pentecoste inaugurou o novo tempo do Espírito. E em último lugar, o Pentecoste foi o primeiro, podemos dizer assim, reavivamento. John Stott, ele diz o seguinte, que o Pentecoste exemplifica as visitações especiais de Deus nas igrejas ao longo da história, e como a história da igreja está repleta de momentos em que Deus de forma especial visitou o seu povo. E aí John Stott chega a dizer que é possível que alguns fenômenos físicos aconteçam. É fato que haverá profunda convicção de pecados, como aconteceu no dia de Pentecoste, Atos 2:37. Existiram e deverá existir ainda grandes conversões em massa, como naquele dia 3.000 almas se converteram. Existe o sentimento de temor que se espalha, como está escrito em Atos 2:43. Então, nada mais apropriado do que dizer o seguinte: se há um parâmetro do que é um reavivamento, esse reavivamento está descrito em Atos 2. No entanto, a gente precisa ter cuidado para não cairmos em um de dois extremos. Primeiro, diminuir a nossa expectativa. Tá, tudo bem, o Pentecoste não se repete como foi, e logo a gente diminui a nossa expectativa e a gente começa a negar a possibilidade das novas visitações poderosas do Espírito de Deus. Nós não podemos cair nesse extremo. Esse extremo é o extremo dos tradicionais. É o nosso extremo, irmãos, infelizmente, de achar que Deus não nos visita mais de forma poderosa, de forma miraculosa.
Nós não podemos cair nesse extremo, dizer, não, o Pentecoste não se repete. Sim, não se repete daquela maneira, mas o Espírito de Deus ao longo da história da igreja sempre se derramou e haverá de se derramar em momentos especiais, fazendo com que a igreja reviva para que ela não morra. O outro extremo é o extremo dos pentecostais. É o de achar que a vida normal da igreja são os momentos dessa imensa excepcionalidade, é achar que Deus só age em línguas de fogo, em vento, em barulho, em gritos. É o outro extremo. E infelizmente a igreja cristã tem sido marcada pelo extremo do tradicional e o extremo do pentecostal. Foi essa radicalização que promoveu o grande racha entre nós batistas. E daí nasceu o movimento chamado Convenção Batista Nacional. Não soubemos lidar com as manifestações de Deus. Por outro lado, houve exageros, houve erros, houve absurdos e ainda existem. O vento, o fogo e provavelmente as línguas eram coisas anormais, fenômenos extraordinários, mas a nova vida, a alegria, a comunhão, o culto, o poder para pregar em manifestações, são manifestações ordinárias. Fogo, vento, línguas, pode ser que não se repitam, mas o que o Espírito produz, disso a igreja precisa desesperadamente. Outra observação preliminar: por que o Espírito desceu no dia de Pentecoste? Como está escrito em Atos 2, versículo 1, chegado o dia de Pentecoste, o Espírito de Deus desce sobre eles. Por quê? Por que o Pentecoste era um evento tão importante assim, a ponto de Deus fazer com que tudo acontecesse naquele dia? Existem dois significados importantes que a gente precisa destacar. Primeiro, o Pentecoste tem um significado agrícola e, em segundo lugar, um significado histórico. E com esses dois significados existe uma mensagem muito forte sendo comunicada à Igreja de Cristo. O significado agrícola: a festa de Pentecoste, ou festa da colheita, ou festa das semanas, era assim que o judeu chamava, ou era festa de Pentecoste, ou era festa das semanas, ou era festa da colheita. Era a segunda de 3 festas anuais dos judeus. E na festa de Pentecoste comemorava-se a colheita dos cereais. Outro nome, festa das semanas, porque essa colheita acontecia 70 semanas após a Páscoa. E acontecia 50 dias após a Páscoa. Por isso que o nome Pentecostes, Pentecoste vem do grego Pentekostos, que significa 50º. 50 dias depois da Páscoa, 50 dias ou 7 semanas depois da Páscoa, iniciava-se as colheitas, celebrava-se as colheitas. Essa era a festa. O significado histórico é que já perto do final do período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento, os judeus começaram a comemorar a entrega da lei. E por que comemorar a entrega da lei no dia de Pentecoste? Porque Pentecoste marcava o 50º dia depois da Páscoa. Páscoa é essa, ou o momento em que o povo foi liberto do Egito para receber as leis de Deus no Monte Sinai. Então, quais são as imagens belíssimas, quais são os simbolismos que esse significado agrícola e esse significado histórico traz para nós, Igreja de Cristo? Em primeiro lugar, a colheita. Ou seja, os primeiros frutos da grande comissão recebida dos próprios lábios de Jesus, a primeira grande colheita de almas se deu no dia de Pentecoste, quando 3.000 pessoas se converteram. Então é o início da grande colheita.
João Crisóstomo, pregando sobre esse texto, ele diz assim: havia chegado a hora de lançar a foice da palavra, pois aqui, tal como uma foice afiada, desceu o Espírito para colher as almas. Então o Pentecoste marca o início da colheita. Nós vivemos num tempo de colheita, irmãos. As almas estão aí, foi por isso que Jesus disse que os campos estão brancos para a colheita. Cabe a nós, guiados pelo Espírito, empoderados pelo Espírito, cabe a nós sair e anunciar, criar relacionamentos intencionais para a evangelização e o discipulado. Mas o significado histórico é interessante, porque o que acontece é que quando vem o Espírito Santo, o que tem a vinda do Espírito a ver com a entrega da lei? Porque lembra que o judeu também começou a comemorar no dia de Pentecoste a entrega da lei. O que tem a ver isso? Tem a ver com a promessa dos profetas? Em Ezequiel 36, 27, diz assim: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quando Deus envia o Espírito, Ele nos envia a capacidade de cumprir a lei. Outra coisa, Jeremias 31, 33, diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então o dia de Pentecoste marca o dia em que Deus envia o Espírito, para que o Espírito agora, habitando no crente, habitando naquele que foi colhido pela graça, esse Espírito que colhe o pecador e o traz à salvação, esse Espírito grava no coração dele a lei do Senhor. Esse é o significado do Pentecoste. Irmãos, agora raciocine comigo. Quem entende isso, deixa de ser paranoico com relação à descida especial do Espírito no dia de Pentecoste. Porque se há um grande significado nessa descida, é que Deus envia o Espírito sem o qual não há salvação, sem o qual não há santificação. É que Deus envia o Espírito que vai agora gravar no nosso coração a lei do Senhor. É disso que se trata o Pentecoste. O Pentecoste marca o início de um novo tempo, da era do Espírito, em que crentes que foram salvos pela graça por meio da fé, foram colhidos pelo Espírito, e agora eles carregam nos seus corações a lei. Gente, para Lucas isso era tão claro e era tão óbvio, e agora você vai começar a entender, espero em Deus, por que são ventos fortes, por que são línguas parecidas com fogo, e por que eles falam em línguas, e por que existe voz, porque esses são os grandes elementos. Nós vamos falar mais sobre eles na próxima mensagem. Mas o que na cabeça de um bom judeu, barulho de vento, fogo e voz, línguas, ao que esses elementos remetem um bom judeu conhecedor do Antigo Testamento? Em Atos 2, a gente vê aqui no verso 2, um vento muito forte. A gente lê no verso 3, línguas parecidas com fogo. E a gente ouve no verso 4, que eles ouviram falar em outras línguas. Sabe o que isso lembra um bom judeu? Isso lembra o momento da entrega da lei no Monte Sinai. Olha o que diz Hebreus 12, 18, e veja se você não vai encontrar no que aconteceu no Monte Sinai, na entrega da lei. Veja se você não vai descobrir aqui o vento, o fogo e a fala. Olha o que diz Hebreus 12, 18, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, fogo, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, vento. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, vozes,
línguas. Irmãos, o Pentecoste, portanto, nada tem a ver com as esquisitices que a gente vê em alguns segmentos por aí. Igrejas que se dizem evangélicas, aquelas descritas, e aqui eu digo com carinho, mas eles se autodescrevem como igrejas do fogo, gente que em êxtase diz estar desfrutando do espírito do Pentecoste, mas que nada se vê de espiritual na vida delas. Pessoas que continuam carnais. O Pentecoste em Atos dos Apóstolos nos remete ao cumprimento da poderosa salvação prometida pelo Senhor. Lucas 1,69 fala dessa poderosa salvação essa que só é possível pelo Espírito. Salvação essa que acontece através da regeneração, da santificação do Espírito. E não só isso, salvação essa em que o Espírito crava em nós a palavra que é poderosa para nos salvar, conforme está dito em Tiago 1,21, palavra poderosa para salvar, que é gravada no nosso coração pelo Espírito. Então o que está acontecendo é que eles estão vendo chamas, vento, tempestade, vozes, e nessas vozes cada um entende na sua própria língua o que Deus tem a dizer. É como se eles estivessem dizendo: finalmente veio o Espírito que vai colher os salvos, que vai cravar no coração deles a palavra de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: eu sou pentecostal e você deve ser. Mas um pentecostal, longe de ser alguém poderoso em carisma, falto no caráter. O que é ser um pentecostal à luz de Atos 2? É ser alguém habitado pelo Espírito Santo, levado por Deus a agir segundo a palavra de Deus, conforme em Ezequiel 36:27. Um pentecostal é gente com fruto do Espírito, porque onde habita o Espírito existe fruto. É ter as leis gravadas no seu coração, é desfrutar da doce comunhão com Deus e se contentando apenas em ser chamado povo de Deus, como está dito em Jeremias 31:33. Irmão, crente pentecostal, e aqui eu estou fazendo apenas analogias, é alguém salvo, santo, satisfeito em Cristo, porque se há algo que descreve o dia de Pentecoste, é que o dia de Pentecoste foi dia de grande conversão e profundo contentamento de ser agora chamado de povo de Deus. Esse novo nascimento produz fruto, nada a ver com experiências espirituais inexplicáveis que vão camuflando o coração e o caráter que continua corrompidos nessas pessoas em busca tantas vezes de grandes manifestações que só enganam e que só camuflam. Deus permitindo, na próxima semana, não na outra, semana que vem é profissão de fé, na próxima vez que juntos nós abrirmos Atos, a gente vai voltar para esse texto, porque tem muito mais coisa que a gente precisa ver aqui, sobre a chegada do Espírito Santo. A gente precisa, por exemplo, perguntar o seguinte: qual é o significado real dos 3 fenômenos, vento, fogo e línguas? A gente precisa perguntar, por exemplo, o que aconteceu com os apóstolos, o que aconteceu na vida deles, o que aconteceu através deles. Se Deus permitir, veremos isso. Mas eu quero concluir fazendo 4 observações sobre o dia de Pentecoste. 4 observações com 4 aplicações. Primeiro, a vida cristã só é possível por causa do Espírito Santo, gente. A gente não tem que ter medo dele. A vida cristã começa com a operação do Espírito Santo. Ele nos regenera, Ele nos faz nascer de novo, Ele produz em nós arrependimento e fé. A vida cristã continua com a atuação do Espírito Santo. Ele nos santifica, Ele nos satisfaz, Ele sinaliza os caminhos pelos quais a gente deve seguir.
cheio do Espírito Santo deve ser todo crente, porque de uma vida cheia do Espírito depende toda a nossa vida cristã. Gente, se você não tiver o Espírito em abundância na sua vida, você não vai compreender a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Se você não tiver o Espírito Santo na sua vida em abundância, você não vai conseguir conviver em comunhão e unidade. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ter um caráter transformado. Sem o Espírito Santo nós não cumprimos a grande comissão, assim como o corpo sem respiração é um cadáver, uma pessoa ou uma igreja sem a plenitude do Espírito é morta. E aí sabe o que acontece em igrejas mortas? Em vidas mortas? Para a gente parecer que está vivo, porque nos incomoda o som da morte, o cheiro de morte, a gente começa a correr atrás de coisas, de programas, de atividades, a gente quer barulho, como aquela pessoa que vazia, chega em casa e não suporta o silêncio, aí ela sai ligando a televisão, ligando o som, liga tudo, porque o silêncio incomoda. A gente precisa do Espírito. Não tenha medo dele, queira ele. Em segundo lugar, o Pentecoste não serve como padrão para os tipos de fenômenos que se deve esperar ou que se deve buscar. O Pentecoste não está na Bíblia para dizer que a gente tem que buscar o vento, o fogo e as línguas. O Pentecoste está na Bíblia como indicação de que o tempo do Espírito chegou. O Pentecoste foi o cumprimento da promessa de Jesus, e o crente agora conta com o poder de Deus para viver em novidade de vida e para testemunhar do Evangelho. Nós já recebemos o poder, irmãos. Em terceiro lugar, o fenômeno do Pentecoste está mais relacionado a produzir crentes de caráter do que a produzir crentes com carisma, sem caráter. Porque o Pentecoste diz, o Espírito grava a lei nos nossos corações, o Espírito conduz o crente. E o crente agora, possuído pelo Espírito, cheio do Espírito, vai falar numa língua que vai comunicar o Evangelho. Se tem algo que o Pentecoste traz, é esclarecimento do que é o Evangelho e não confusão do que se está falando. Cada um entendia eles dizerem em sua própria língua. O fenômeno do Pentecoste está relacionado a caráter. E a última observação: procure ser um crente pentecostal. O que é um crente pentecostal? É um crente cheio do Espírito. É um crente que recebeu a palavra, que estuda a palavra e que guarda a palavra. É um crente que vive e anda no Espírito, ele ora sem cessar. É um crente que cultiva o fruto do Espírito, ele desenvolve a salvação dele e frutifica na vida dele, ou vê frutificar na vida dele o fruto do Espírito. É alguém que fala de Cristo no poder do Espírito. Se você disser que ser pentecostal é isso, eu sou. Qualquer coisa diferente disso não é o Pentecoste de Atos. É confusão de homens, bem intencionados, mas confundidos, com zelo, sem entendimento, como diz Paulo. A gente precisa sim de uma igreja nesses padrões do pentecostalismo. Uma igreja cheia do Espírito, que recebe a palavra, estuda a palavra, guarda a palavra. Uma igreja cujo Espírito atua no coração de cada crente, fazendo esse crente amar e viver as Escrituras, que anda no Espírito, que cultiva o fruto do Espírito, que fala no poder do Espírito e que vê conversões acontecendo.
Sejamos essa igreja, irmãos, a igreja do dia de Pentecoste. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver assim e a ser assim. Homens e mulheres cheios do Espírito, que andam no Espírito, que frutificam pelo Espírito e que falam no poder do Espírito. Sem o Espírito, a igreja morre. Sem o Espírito, o crente morre. Sem o Espírito não há cristianismo. Dá-nos do Teu Espírito. Dá-nos do Teu Espírito. Dá-nos do Teu Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.